Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Certamente você já ouviu algum irmão na igreja, alguém dizer que quando Jesus diz em Mateus no capítulo 5 que ele não veio abolir a lei nem os profetas, ele estava querendo dizer que a lei do Antigo Testamento, dada por Moisés, seria perpétua, que era para se seguir perpetuamente. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso? Olá, estamos de volta. O texto ao que eu me refiro é esse texto que está no livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 17 e 18, que diz assim: Não pensei que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Com toda certeza vos afirmo que, até que os céus e a terra passe, nem um iô ou mínimo traço se omitirá da lei, até que tudo se cumpra. Aqui em outra versão, diz que nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Eu deixei aqui até sublinhado, né, ou grifado, o cumprir, que aqui diz até que tudo se cumpra, né? Eu achei interessante também, essa aqui é a King James atualizada, tá? Essa Bíblia, essa versão aqui. Eu achei interessante esse título, a lei se cumpre em Cristo. Aqui já está resumindo tudo, aonde eu quero chegar. E aí, quando você vai lá em Lucas, para a gente entender o que Cristo quis dizer, porque esse texto, fora de contexto, ele é totalmente equivocado, quando se diz que Jesus está dizendo ali que ele cumpria no sentido de praticar a velha aliança, né? Continuar nas práticas da velha aliança, dos rituais. Né? Quando se fala aqui em velha aliança, em lei, não se fala das leis morais, que são os 10 mandamentos, se fala das leis de cerimoniais, de rituais. Essas sim foram abolidas. E aí, lá no livro de Lucas, no capítulo 24, aqui ó, no 44, Jesus ele explica para os discípulos. Quando Jesus ressuscita, que vai até os discípulos, que eles estão reunidos, onde Jesus chega e eles dizem: é o Senhor mesmo, aí ele mostra a mão ferida. Jesus logo depois ele explica o que aconteceu, porque todos estão muito espantados, né? E ele diz aqui, em Mateus 24, no 44, está dizendo assim, em Lucas, desculpa. Em seguida, Jesus lhe explicou: são estas as palavras que eu vos ensinei quando ainda estava entre vós. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Aqui Jesus explica como se cumpriu nele. Tudo se cumpriu nele. A morte e a ressurreição de Cristo limita velha aliança e nova aliança. A partir dali se inicia uma nova aliança. A partir dali, as práticas da velha aliança caem por terra, fica para trás, porque se faz tudo novo. Bem, e aqui no livro de Romanos, Paulo explica isso. Eu vou colocar aqui, deixa eu achar o livro de Romanos onde está escrito, capítulo, acho que é no 10, Romanos 10. Romanos 10, Paulo ele é bem claro aqui, ele diz assim, ó, vamos lá, capítulo 10, verso 4, olha o que diz aqui: porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela aponta para Cristo. Tudo leva a Cristo, desde o início. Então, não se pode entender aquele texto como um texto onde Jesus está dizendo que a velha aliança seria perpétua, continuaria com as práticas dos seus usos e costumes, das suas cerimônias. Não. Ela se cumpriu em Cristo. Ali, quando ele morre, quando ele ressuscita, foi cumprido. A lei se cumpre nele. Deu para entender? Aqui no livro de Lucas, vamos voltar no livro de Lucas. Lucas, no capítulo 24, 22. Lucas 24. Lucas 24, 22. Vamos ver o que Lucas diz ali. Ele diz aqui:
Não, Lucas 24, 27. Diz assim, olha. Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. A respeito de quem? De Jesus. Então, desde Moisés, né, passando pelos profetas, tudo apontava para Jesus. É nele que tudo se cumpriria, né? Ali, quando ele morre, quando ele ressuscita, nós, né, passamos por uma outra fase, a fase da nova aliança, dessa aliança que nós temos com ele. Então, que tenha esclarecido esse texto, tirado essa dúvida, né? Ou mudado a sua visão com relação ao que Jesus quis dizer com cumprir nele. Amém? Que Deus possa te abençoar no nome de Jesus.